Bora, turma! Muito bom dia! Que legal a gente poder começar mais uma aula ao vivo aqui. Olha o tema de hoje, gente, clientes de alto valor. Qual é a chave mestra para poder abrir as portas desse mercado para uma pequena, para uma média empresa? A gente fala muito aqui na nossa comunidade, vamos em frente, sobre as pessoas que estão começando seus negócios, sobre as pessoas que estão resgatando seus negócios, sobre as pessoas que estão realmente na busca de transformar o seu talento em lucro e conseguir conquistar clientes que pagam até 3 vezes mais do que a média de mercado, 3 vezes mais por aquilo que as pessoas oferecem, por aquilo que você está oferecendo para o seu cliente. Não é mais gostoso se a gente puder criar uma vida onde a gente tem clientes, atrai para junto da gente, clientes que admiram o nosso trabalho, clientes que respeitam o nosso trabalho, clientes que estão mais dispostos a pagar por aquilo ali que a gente está oferecendo para eles. Claro, isso aumenta assim o nosso desafio, você tem que entregar algo que seja bom, algo que realmente o mercado reconheça o valor daquilo. Mas tem algumas estruturas que estão por trás disso que muitos empreendedores, não que negligenciam, mas porque ignoram no sentido de não conhecer, porque a gente não é ensinado mesmo isso. Quando eu comecei a minha jornada profissional, eu também não tinha a menor ideia das coisas que eu sei hoje e que não tem nos livros. Por mais que a gente tenha grandes pensadores, por mais que a gente tenha grandes empresários compartilhando as suas experiências com a gente, mas é muito difícil para que eles consigam transmitir esse nível de conhecimento dentro daquilo que eles, dentro da biografia deles, ou dentro da literatura que a gente tem disponível. É muito difícil, por quê? Porque as pessoas, quando estão desenvolvendo algo escrito, ou mesmo aqui, quando eu estou falando com vocês, a gente está dentro de uma aula, a gente tem sim algumas questões que a gente quer levar, a gente tem uma visão do mundo que a gente quer que as pessoas acreditem, e a gente tem uma visão do mundo das coisas que aconteceram com a gente, que nem sempre a gente quer, não são coisas que a gente quer transmitir, ou seja, eu não quero te ensinar a fazer as coisas que eu fiz de errado, eu posso até dizer o que eu fiz de errado, mas eu quero te ajudar a fazer as coisas certas. Então tem algumas camadas do aprendizado que é só a experiência que vai poder te trazer. Tem camadas do aprendizado, por mais que você leia um livro sobre a história de Einstein, ou sobre tudo que Einstein já fez, mas dificilmente você vai ser um Einstein. Por quê? Porque vai ter a sua própria vivência, a sua própria experiência. Isso é muito legal, porque o que a gente traz dentro da comunidade é isso. Eu estou compartilhando um pouco com vocês da minha experiência, da minha vivência, da minha vida. Claro que tem um monte de fonte, de um monte de gente que eu estudo. Você vai ver várias coisas que eu falo ao longo aí das nossas aulas, das nossas mentorias. Eu falo muita coisa que eu aprendi, sim, de grandes mestres, mas tem a minha vida junto. E a minha vida é muito difícil de alguém copiar. Você pode até não concordar com aquilo que eu estou dizendo, mas é muito difícil você discordar, você não acreditar, porque você não estava ali, você não viveu aquilo que eu estava vivendo. E quando a gente coloca a nossa vivência dentro do nosso conteúdo, a gente começa a conectar um caminho mais amplo de aprendizado. Esse é o grande desafio. Certamente vocês que estão aí no mercado, ontem mesmo eu estava conversando com um cliente, ele estava falando do desafio da sucessão. O que é o desafio da sucessão? Você tem ali na sua família o pai ou a mãe que desenvolveu a empresa, começou do zero, criou um império e agora ele não sabe ensinar os filhos a conseguir dar sequência nisso, não consegue tracionar isso para a equipe, modelar as pessoas para que continuem, dê continuidade nesse caminho. Por quê? Porque dentro daquele aprendizado tem uma vivência, tem uma experiência que foi só dele. E esse é o grande desafio na transmissão do conhecimento, de você conseguir conectar com a pessoa, e tem caminhos. Inclusive eu fiz uma live esses dias com o pessoal da JA, falamos sobre isso, falamos um pouco sobre ressonância. Tem caminhos sobre transferência de informação, transferência de consciência. Tem, mas são caminhos um pouco mais sofisticados. Quero até aproveitar para poder te falar sobre isso antes da gente começar aqui o nosso assunto. Olha só, gente, transferência de informação, como é que você acessa caminhos mais sofisticados? Eu sempre repito, você está acostumado aqui quase exaustivamente a me ouvir dizer que esse momento que a gente vive da comunidade, vamos em frente, esse momento das aulas ao vivo, esse momento onde eu estou compartilhando meu conteúdo, eu sempre vou bater na tecla de falar sobre as leis e sobre os princípios. Eu sei que sempre comparo lá com Karate Kid, eu sei que está todo mundo querendo lutar Karatê, e eu estou dizendo, olha, lixa o assoalho, pinta a cerca, encera o carro. Por quê? Para que você não seja um fantoche da metodologia de alguém. Alguém vai te dizer assim, vai lá e faz isso, você faz, se dá certo, você não sabe por que deu certo, se deu errado, você não sabe por que deu errado. Eu quero te ajudar a criar uma estrutura de pensar para você caminhar no seu sucesso com as suas próprias pernas. Quero que você fique dependente de mim.
Quero que você conheça as leis e os princípios, depois você define. Absorve aquilo que eu estou te passando, que você acredita que é positivo, que é construtivo para a sua vida, mas constrói sua própria história, constrói o seu próprio caminho, estrutura isso, porque quando você coloca dentro de uma estrutura, você é capaz de levar isso para frente. E eu sinto que a gente está pronto para um próximo passo, para a gente ir para um próximo nível. Você já deve ter observado que os nossos conteúdos aqui na comunidade estão cada vez mais profundos. Eu sei disso, eu sei que a nossa velocidade de crescimento muitas vezes pode ficar até um pouco mais comprometida por causa disso, porque seria muito mais fácil eu te dizer, cara, vai lá que você consegue, eu vou te motivar, você é incrível, você é fantástico, acredita em si mesmo. Legal, isso são todas coisas boas, coisas positivas, mas coisas muito pouco instrutivas, ou seja, na hora que você vai para a vida, meu amigo, você vai sair da live aqui energizado, motivado, energia lá em cima, mas na hora que você vai para a vida, você não tem recurso para lidar com a vida. Eu aprendi com um grande mestre também que a gente não aprende a viver se isolando no alto da montanha para poder se recuperar e se filtrar, conseguir se reconstituir. A gente não aprende a viver onde você está num dia elétrico, fazendo 1000 atividades durante o dia, tomando pancada o tempo todo, aí daqui a pouco você vai para um momento de meditação, você vai para um momento de reflexão, fica ali uma horinha, depois você volta e a vida continua conturbada, você continua... A gente aprende a viver quando a gente consegue estar em paz, lidando com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, 24 horas por dia. Quando você, ao invés de reagir ao mundo, você responde ao mundo. Quando você está conseguindo, sente que você, não estou dizendo que você soluciona todos os problemas com um estalar de dedos. Pode ser que sim, pode ter momentos que sejam mais desafiadores. Estou dizendo que você consegue lidar com os problemas. Aquele problema não muda a sua energia, não muda a sua capacidade de lidar com aquilo e de conseguir evoluir. Como diz o Earl Nightingale, que o sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Então o sucesso é a gente sentir que a gente está na constância do crescimento. Aliás, grava essa, tem uma lição aí. O universo é profunda expansão. Ele está o tempo todo expandindo. Então segura isso, porque se você não está expandindo, você está deixando espaço para algo expandir. E aí vem o parênteses que é mais importante, para algo expandir no seu lugar. Se você não está expandindo, se você não está crescendo, se você não está buscando jogos maiores, você está dando espaço para alguma coisa expandir no seu lugar. O universo está o tempo todo em expansão. Então quando a gente fala sobre crescer empresa, sobre a gente crescer resultados, a gente não está falando só sobre você ganhar mais dinheiro, a gente está falando sobre você expandir como ser humano, como pessoa, em todas as áreas da sua vida. Claro que aqui é você que te dá um ponto de vista mais na área de negócios, porque é onde está a minha expertise, mas tem vários outros mestres, várias outras pessoas aí para ajudar. Mas o que eu quero dizer para você é que eu sei que o conteúdo da gente está ficando cada vez mais denso, eu estou exigindo mais qualidade de atenção de vocês. Dificilmente você vai acompanhar minha live aqui e fazer mais 200 coisas ao mesmo tempo, porque eu vou te chamar para algumas reflexões aqui que são mais profundas. Mas para essas pessoas que estão acompanhando, a gente tomou uma decisão e a gente começa agora um caminho muito legal para vocês poderem ir para o próximo nível. E olha, um presente realmente, eu não quero fazer nenhum convite, é um presente que eu vou trazer para vocês de 24 a 28 de agosto. A gente vai abrir o Velox Week. O que é o Velox Week? Eu vou fazer 5 dias de aulas de alto impacto. Aqui na comunidade a gente fala sobre as leis e sobre os princípios. Lá eu vou falar sobre os mecanismos. Lá eu vou te dar as instruções para você começar a botar em prática na hora, para você conseguir ir para o próximo passo, para você realmente ir para o tatame e começar a exercitar o seu karatê. Você vai começar a praticar isso e a gente vai estar acompanhando isso juntos. Uma sequência de 5 aulas consecutivas de alto impacto. São 5 dias sem parar para você poder crescer e expandir ainda mais. Você não vai gastar R$1 para isso, é 100% gratuito, é um evento online, é um presente meu para vocês, para que vocês possam evoluir ainda mais e sentir mesmo, como eu falo, o ápice do amor é o compromisso. Temos ali um comentário, é isso aí, Arthur, do Fabrício Chiqueta. Olha que legal, Fabrício. Olha, é preciso buscar a autopercepção, perfeito, e a automotivação. Perfeito, Fabrício, tá certíssimo o seu caminho, cara, mas isso funciona quando você equilibra o aprendizado com a prática efetiva. Maravilhoso, cara, tá certíssimo o caminho. E é isso que a gente vai fazer. Quando a gente faz um processo desse de trazer vocês para ação, para uma reflexão que coloca vocês em ponto de ação, não é difícil a gente desejar o melhor para a nossa vida, não é difícil. Difícil a gente sustentar o desejo. Você fala assim, eu quero emagrecer, eu vou emagrecer, mas daqui a 10 minutos te convidam para um churrascão com batata frita, feijão tropeiro, e aí você manda ver aquele churrascão.
Ou eu quero emagrecer, eu vou emagrecer. Aí daqui a pouco você passa, vamos supor eu, né? Estou ali mentorando alguém, sou convidado para uma doceria de um cliente meu que vai inaugurar e vai ter ali uma sessão de degustação. Eu falo, poxa, eu vou emagrecer, mas não hoje. O mais difícil é a gente sustentar. Por isso eu sempre vou buscar, né, para quem acompanha aqui, algumas bases do cristianismo. Fala, é orai e vigiai. Então sim, a gente precisa de automotivação, sim, a gente precisa de autoconsciência, a gente precisa de autodisciplina. Tudo isso é maravilhoso. O que vai determinar os nossos resultados é a nossa habilidade de sustentar isso. Que toda vez que você desvia o caminho, você zera o jogo. Você volta nas casas ali no tabuleiro. Faz sentido para você? Então olha só, não só um convite, mas eu quero te falar sobre esse presente. Vai lá depois, acompanha aqui nas mídias sociais, tem um link na minha bio para vocês poderem se inscrever no evento de 24 a 28 de agosto. São 5 dias de aulas consecutivas, que eu vou entregar um conteúdo ali fenomenal para vocês, com instrução, vai ter tarefa para poder fazer e vocês vão conseguir agora começar a ir para o tatame, a colocar em prática no exercício de atrair, de conquistar clientes que pagam até 3 vezes mais pelos seus produtos ou serviços, conseguir realmente se tornar uma referência no seu mercado. Se você colocar em prática, a gente tem casos aí já comprovados de pessoas que conseguiram virar referências nos seus segmentos, triplicar os seus rendimentos em 60 dias, 90 dias, mas tem que colocar em prática. E não precisa, tudo que eu passar, olha, continuo com o mesmo compromisso que eu tenho aqui no Vamos em Frente com vocês. Tudo que eu passar de instrução para vocês no Velox Week, vocês vão ver que vocês não precisam ficar fazendo investimentos financeiros externos. Então não está condicionado a quanto dinheiro você tem no bolso. Você tem que ir lá e fazer. Aí você cria o dinheiro, claro, depois que você criar mais dinheiro na sua vida, você começa a comprar facilidades. O dinheiro basicamente compra velocidade para a gente alcançar aquelas coisas que a gente quer na vida da gente. Então grava aí na sua agenda, já separa, bloqueia. Depois da live aqui, depois da nossa aula, corre lá na bio, se cadastra para o evento, 100% online, 100% gratuito. 5 dias de aula consecutiva de pauleira, lá vai ser rock and roll total, onde a gente vai partir desse patamar das leis e dos princípios, e aí eu vou te entregar nessa semana os mecanismos para você poder exercitar e depois me dizer se funciona ou não. Porque eu sei que você já sabe, você já sente aí dentro de você que toda vez que você coloca essas coisas aqui em prática, o resultado vem, é infalível. Por quê? Porque ele está de acordo com as leis. E se não vier, pode me falar, pode me trazer, que eu estou sempre disposto a poder aprender, a poder melhorar. Mas isso que eu estou dizendo para vocês, eu não fui para o alto da montanha e me iluminei. Eu fui realmente buscar nos grandes mestres, nas pessoas que passaram iluminadas aqui pelo nosso planeta, que há mais de 5.000 anos trazem essas mesmas leis, e essas leis são irrevogáveis. Essas leis são muito mais difíceis, e é legal que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui na nossa aula de hoje. Tanto sobre o horário. Horário sempre vai ser às 7h33 da noite, todas as aulas vão ser às 7h33 da noite. Só durante a Velox Week. Então, durante a Velox Week. A minha voz da consciência, chamada Alicia, minha esposa, e é só, você está aqui sempre do meu lado, para não me deixar esquecer. 7h33, todos os dias. A gente vai começar na segunda, vai terminar na sexta. Mas, olha, e fantástico. O conteúdo que eu estou preparando, eu nunca entreguei algo nesse nível como eu vou entregar. Por quê? Porque eu precisava passar vocês por essa fase de preparação. Porque quem não acompanha, quem não está acompanhando aqui com a gente, quem não está disposto, quem não está realmente comprometido, não vai alcançar grandes coisas. Por quê? Porque imagina que você está ali num local onde você está recebendo um tesouro na sua mão e você não sabe o valor daquele tesouro. Né? Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles começaram a trocar coisas com os índios. Estou chamando ninguém de índio no sentido pejorativo não, tá? Mas eles começaram a trocar coisas com os índios que os índios achavam lindo, maravilhoso, porque eles não entendiam as leis e os princípios por trás daquilo ali. Então eles achavam que o que eles tinham na mão tinha menos valor e um espelhinho lá do português tinha mais valor. Então às vezes você está fazendo isso com o seu trabalho, você está fazendo isso com o seu talento. Porque a gente não tem da vida aquilo que a gente merece, a gente tem da vida aquilo que a gente tem capacidade de negociar. Se você é uma pessoa muito boa, mas você não sabe negociar sua bondade, o mundo provavelmente não vai ter pena de explorar você. Se você é uma pessoa muito talentosa, mas você não sabe negociar seu talento com o mercado, o mundo vai explorar você. Não é porque ele é malvado, não é porque você está criando um espaço para que ele faça isso. Quando você está dizendo, vou puxar um pensamento muito legal aqui, tem um grande parceiro nosso que trabalha com registros de marcas e patentes, e o INPI, que é o órgão, né, que fiscaliza e gerencia os registros de marcas e de patentes no Brasil, ele fala o seguinte, então uma seguinte premissa: quando você não registra a sua marca, você está fazendo uma declaração pública de que você não quer a exclusividade daquela marca. Olha que legal, olha que legal.
Quando você não registra a sua marca, quando você não registra a sua patente, quando você não dá entrada, você está fazendo uma declaração pública de que você não quer exclusividade daquilo na sua vida. Quando você não negocia, quando você não expressa o seu valor, você está fazendo uma declaração pública de que aquilo que você tem não é tão importante assim para você. Quando você não investe num treinamento para poder se melhorar, quando você não investe em bons fornecedores, quando você não investe em ter bons clientes, quando você não investe em ser o melhor naquilo que você faz, você está fazendo uma declaração pública de que isso não é tão importante. Então, às vezes a gente está na cabeça da gente dizendo assim, poxa, eu quero ser uma referência no meu mercado, mas o que você está fazendo? Quais são os seus movimentos alinhados com isso que estão te conduzindo para esse caminho? Então, faz um movimento alinhado, depois da nossa aula aqui, vai lá na minha bio, clica no link, se cadastra para o evento, vai ser um prazer poder te encontrar lá, onde eu vou te entregar os mecanismos para você colocar em prática tudo isso que a gente vem construindo ao longo do caminho aqui na comunidade, ok? Então vamos lá, chega de falar de Velux Week, espero vocês lá, vamos entrar aqui dentro do nosso conteúdo de hoje, que é clientes de valor. Vamos começar a falar sobre o começo, né? Vamos começar pelo começo. O que significa começar pelo começo? O que a gente está chamando aqui, neste contexto, de cliente de valor? Né? O famoso, quem são eles, onde eles vivem, do que eles se alimentam. Pois é, a gente vai falar do que são clientes de valor. Caiu muito legal essa ficha para mim, quando eu fiz uma leitura do T. Harv, vou dizer até que foi uma leitura osmótica, né? Foi por osmose, onde a Alicia foi fazendo a leitura do T. Harv, compartilhando comigo ali nesses momentos iniciais, e ele falava, a gente estava ali lendo juntos, e falando sobre termostato financeiro, que a maioria das pessoas tem um termostato financeiro, tem algo de quanto dinheiro você precisaria ter hoje para poder se sentir seguro que você não ia precisar trabalhar mais. Então isso é um termostato financeiro. Vai ter gente que vai dizer, poxa, 10 milhões. Vai ter gente que vai dizer, poxa, mas se eu ganhasse 10 mil por mês, uma segurança de ter 10 mil por mês já estava resolvida a minha vida. Se eu ganhasse 30 mil, se eu ganhasse 5 mil. Então cada um tem um termostato financeiro, cada um tem algo em que a mente dele já está programada para dizer, pô, até aqui eu vou, mais do que isso talvez não seja tão necessário. Então, quando a gente fala sobre clientes de alto valor, eu quero compartilhar aqui com você, dentro do meu sistema de crenças, até onde que começa, qual é o ponto inicial que a gente começa a chamar um cliente de alto valor. Então, nós vamos combinar neste contexto que a gente vai chamar aqui de clientes de alto valor, clientes que numa venda única ou numa compra única do seu cliente, a gente esteja falando de 10 mil reais ou mais. Certo? Então, numa venda única, 10 mil reais ou mais. E você vai ver, dentro aqui que eu vou falar, a gente vai falar um pouco também dos mitos e verdades, que muitas vezes você já é um cliente de alto valor e não tem a extrema consciência disso. Muitas vezes você já tem um cliente de alto valor e você ainda não tem extrema consciência. Troca esse pincel para mim, Lícia, por favor. Não tem extrema consciência disso. Então, quando a gente fala sobre vendas de alto valor, dentro dessa nossa aula, nós vamos chamar aqui de vendas de alto valor as vendas que ocorrem onde você, numa compra única, numa venda única para o seu cliente, você consiga fazer 10 mil reais ou mais, e acima de 10 mil reais é o infinito e além. Então isso não tem um limite. Você vai crescendo até entrar no segmento que a gente chama de premium, segmento luxo, onde a gente vai falar sobre vendas ainda maiores. Mas o pontapé inicial, nosso ponto de partida aqui para as vendas de alto valor, são vendas acima de 10 mil reais, ok? Até hoje, você tem costume dentro do seu negócio de ter vendas acima de 10 mil reais, uma venda de 10 mil reais. Quem são as vendas de 10 mil reais, acima de 10 mil reais, que são muito comuns para a gente e que às vezes a gente não se dá conta disso? Por exemplo, escola. Se eu vou matricular minha filha numa escola, essa escola vai me cobrar uma mensalidade, mas na verdade, no fundo, a escola cobra uma anuidade. Você paga ali por uma anuidade, ela divide essa anuidade ao longo do ano para você. Então é uma venda de alto valor. Se você vai pagar 2 mil reais de mensalidade na escola, a gente está falando sobre 2 mil reais vezes 12, você está pagando 24 mil reais, é uma venda de alto valor. Às vezes você vai comprar o seu carro, é uma venda de alto valor. Às vezes você vai comprar o seu apartamento, vai comprar um imóvel, é uma venda de alto valor. Às vezes você vai fazer um tratamento médico pode ser uma venda de alto valor, um tratamento estético, pode ser um tratamento, uma cirurgia plástica. São todos exemplos de venda de alto valor. E dá para você fazer vendas de alto valor em praticamente todos os mercados. Aliás, eu tenho que dizer que eu desconheço um mercado em que hoje eu não consiga ver a possibilidade de você trazer uma venda de alto valor. Qual é a grande vantagem de você fazer vendas de alto valor, de colocar vendas de alto valor dentro da sua rotina de mercado? Primeiro, porque você vai precisar de menos clientes,
para fazer a sua base de faturamento, a sua base de lucratividade. Então, quando você aumenta o seu ticket, você precisa atender menos gente. E claro, também, né, você vai trabalhar ali com clientes que estão mais no topo da pirâmide, certo? Então, você vai trabalhar aqui na classe B, classe A. Então, você vai trabalhar vendas, mas a gente vai falar, inclusive, de um dos mitos e verdades aqui sobre isso. Mas uma das grandes vantagens é que você precisa atender menos clientes para poder fazer a sua base de faturamento. Qual é a segunda vantagem? Isso aí vocês vão pegar da própria lição do Steve Jobs, onde ele diz que o que você tem que buscar ser no seu mercado. Quem acompanha Steve Jobs aqui, né, os ensinamentos, as lições que o Steve Jobs deixou para a gente sobre o mercado, ele fala de seja o padrão de qualidade. Então aqui, quando você vai para clientes de alto valor, você está estabelecendo um novo ponto de referência. Não significa que você só precisa vender produtos ou serviços de alto valor, mas significa que quando você tem uma venda de alto valor, você estabelece para o mercado um nível de referência. Então, o que isso quer dizer? Se você tem uma venda de 10 mil reais, você comprova isso no mercado. Se você entrar depois com um produto de 500 reais, de 700 reais, o mercado vai dizer, opa, esse daqui é barato comparado. Grava isso também. Sempre que houver um referencial, o preço vai ser definido de forma referencialmente. Ou seja, se o cliente não tem referencial nenhum de valor sobre você, ou se o seu referencial de valor é uma venda de ticket baixo, o cliente vai te classificar como barato. Então ele vai saber que você vai ser um dos fornecedores baratos do mercado. Quando você não implica esse referencial para o seu mercado, ele vai tentar alucinar na cabeça quanto é que valem as coisas que você está oferecendo. Mas quando você seta, quando você configura, quando você implementa e planta um referencial, agora as pessoas vão ter uma base de referência para poder saber o que é caro e o que é barato dentro do contexto onde você está agindo. Se eu disser hoje para você que tem um iPhone sendo lançado, o mais recente iPhone, eu tenho a possibilidade de você comprar isso por 800 reais, você vai dizer, pô, isso é quase impossível, é barato demais para um iPhone, o último lançamento. Por quê? Porque a Apple estabeleceu um padrão de qualidade, um padrão de preço para os produtos dela e ela diz para o mercado que ela está buscando sempre fazer vendas de alto valor. Então, grandes vantagens de você ter vendas de alto valor, você precisa de menos clientes para poder fazer sua base de faturamento e você consegue configurar para o mercado um padrão de qualidade. Vou contar uma história muito rápida que aconteceu comigo. Quando eu comecei no mercado, lá quase 20 anos atrás, pouco antes de abrir mesmo uma empresa, eu comecei a fazer os meus freelancers, né, meus trabalhos. E para a vida que eu tinha antes, morando com meus pais e tal, cada dinheiro que entrava na minha conta ali era um sinônimo de felicidade. Que eu não tinha muitas contas para pagar ainda na minha vida, né? Meus pais ali ainda custeavam a minha qualidade de vida. Então o dinheiro que entrava eu achava que era suficiente para mim. E eu comecei a negociar o meu talento de forma suficiente com o mercado. Quando a gente começou com o processo realmente da DPI, começamos a trabalhar uma visão mais empresarial, antes mesmo de criar estrutura, mas tem uma visão mais empresarial. Eu lembro que eu comecei a desenvolver marcas para o mercado, eu cobrava 300 reais para fazer uma marca. 300 reais. E os clientes vinham e cobrando 300 reais, tinham clientes que achavam baratíssimo, e até mesmo pela qualidade do trabalho que eu oferecia. Eu cheguei a trabalhar nas grandes agências aqui do Espírito Santo, então eu tinha um padrão de qualidade na minha entrega do trabalho bem alto, e tinha gente que achava bem barato e aproveitava aquilo ali para poder fazer a compra comigo, e tinha gente que questionava, que até 300 reais falava, nossa, mas tem um cara lá que faz por 80. Isso também tem uma lição aí, no mercado sempre vai ter alguém disposto a fazer por menos. Então, cada um negocia aquilo que tem da forma que pode, né? Da forma como está no seu sistema de crenças. Então ali eu entregava essas marcas por 300 reais, fazia o meu trabalho, porque eu não queria entregar nenhuma porcaria, mas eu comecei a sentir que estava ficando fácil demais, eu estava começando a vender aquelas marcas fácil demais, e aí eu resolvi chutar o pau da barraca, falei assim, quer saber, eu vou pro jogo agora, ninguém me segura, porque eu acredito e eu vou dobrar o meu valor, e aí eu comecei a cobrar 600 reais. Dentro desses 600 reais eu comecei a ter a mesma experiência, tinham clientes que vinham e que diziam, tá tudo bem, eu vou pagar, e tinham clientes que questionavam o valor do que eu estava cobrando, mas eu ainda assim estava com uma certa facilidade de vender. Aí passei um tempo, falei com a Alice, eu vou chutar o pau da barraca de novo, eu não quero nem saber, eu vou para cima, e fui de novo, comecei a vender as marcas por R$ 1.500, dali a gente foi
aumentando pouco a pouco o valor que a gente estava negociando com o mercado. E olha que legal, eu comecei a vender as minhas marcas por R$300 e vendia. Até o momento de eu ir ajustando meu termostato financeiro para saber até onde eu poderia agregar aquilo. Por quê? Porque os meus parceiros, os meus amigos começaram a me conhecer como um cara que não dorme. Assim, a minha quantidade de trabalho feito para conseguir fazer o meu faturamento era muito grande. Então eu comecei a adoecer, comecei a ter problema mesmo de saúde, comecei a ter problemas de ansiedade. Eu não queria ter aquilo ali como qualidade de vida. E eu sabia que eu tinha que aumentar o meu valor porque eu era um ser humano. Meu dia também tem 24 horas como todo dia, como todo mundo. Então eu tinha que conseguir alcançar um patamar maior. E aí eu fui crescendo o meu valor, R$1.500, R$3.000, R$6.000. Quando eu cheguei em R$6.000 por marca, eu já estava num valor ali que dentro do mercado das pequenas empresas é um valor bem razoável para ser cobrado. Já não é mais uma marca michuruca. E naquele momento eu vivi uma experiência na minha vida que abalou meu sistema de crenças. Então quando abalou meu sistema de crenças, eu comecei, lembra que eu sempre falo aqui que os nossos resultados começam a nascer, né? As nossas crenças do eu sou. Eu comecei a acreditar que eu não era merecedor daquele dinheiro. Então eu comecei a acreditar que R$6.000 era muito. E olha, eu fui perdendo cliente, os clientes, cada vez mais cliente questionando, cada vez mais cliente que não comprava. Aí eu baixei o meu valor de 6.000 para 3.000. Aí tudo bem, a gente começou a fechar a marca de novo, porque 3.000 já estava dentro do meu caminho, até que a Alicia, né, que está sempre minha companheira, me ajudando, falou assim: Arthur, tá errado. Como que num momento você acreditava vender as marcas da empresa por 6.000 e agora você não consegue vender marca por mais de 3.000? É crença. A gente começou a fazer alguns exercícios, começamos a mudar algumas estratégias dentro da nossa vida e a partir dali foi de 6.000, 12.000, 18.000 até chegar a um patamar de R$30.000. Hoje, quando a pessoa vem fazer uma marca comigo, ela vai fazer um trabalho com a gente entre R$24.000 e R$30.000. É o valor que hoje a gente cobra para poder desenvolver uma marca. Deve ter um monte de gente assistindo a gente aqui que sabe que essa é a verdade. A gente não faz por menos do que isso. Eu escolho não fazer. Por quê? Porque eu sei que a qualidade do que eu vou entregar naquele projeto, meu dia continua tendo 24 horas. E eu tenho que criar um referencial de valor para o mercado que eu sinta que é verdadeiro para mim. Então hoje, olha só, eu saí de uma pessoa que vende marcas por R$300 para uma pessoa que vende marcas por R$30.000. Eu estou te mostrando, te provando na minha vida, com a minha história, de que é possível. Então se você é um coach, se você é um consultor, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um psicólogo, se você é um advogado, se você é um terapeuta, se você é um profissional liberal, assim como, né, foi o começo da minha carreira, eu estou te provando que dá para fazer isso e que eu sei te ensinar o caminho para você poder chegar. Aqui hoje a gente está falando sobre as leis e sobre os princípios. Lá no Velox Week a gente vai falar sobre os mecanismos e, claro, nas minhas mentorias, que é o trabalho da minha empresa, a gente acompanha. E a parte prática, onde eu faço junto com o cliente. Eu não digo o que você vai fazer, eu faço junto com os meus clientes. Ok? Mas Arthur, o que é desenvolver uma marca para você? Ó, pergunta, mas foi pergunta de lá ou pergunta sua? Minha. O que é desenvolver uma marca? Desenvolver uma marca é fazer aquela marca dar lucro. Fazer aquela marca ser capaz de potencializar a sua capacidade de negociar com o mercado o seu valor. Então a marca não é um desenho. Eu tenho clientes que têm empresas multimilionárias e a marca visualmente, esteticamente, ela não vem a calhar. Não é? O desenho da marca não define o seu resultado, mas a marca vai ser uma ferramenta para te ajudar a sustentar a sua crença de que você merece aquilo ali. Quando você está emitindo, geralmente, né, as pessoas vêm para a gente buscar refazer uma marca, inicialmente numa parte estética, mas você não quer uma marca só para olhar para ela e ser bonita, é porque você acredita que aquela marca não está te refletindo mais. Você tem uma crença de que aquela marca não te representa mais. Você tem uma crença de que aquela marca está dificultando de você fazer negócios. Então o que interessa para a gente quando a gente desenvolve uma marca é lá no núcleo que dispara a percepção de valor que o cliente vai ter sobre aquilo que você está oferecendo para ele. Pode sim ter uma forma gráfica, mas ela pode também não ter. A sua marca às vezes não é um desenho, a sua marca às vezes é um sistema de vocabulário que você vai usar com o seu mercado. Quando a gente cria o que é uma marca? É uma impressão, né? Você causa uma impressão nas pessoas. E essa impressão fica gravada. A sua intenção sempre de desenvolver a sua marca é causar uma impressão nas pessoas que rode uma história na mente delas chamada vale a pena. Essa é a história que você tem que rodar sempre na mente do seu cliente.
A história é que no final ele olha para tudo aquilo que você ofereceu e diga assim, caramba, vale a pena, eu tenho que comprar isso agora, eu não posso deixar para depois. O cliente não compra só porque ele tem um problema, ele compra porque ele sente que ele tem uma insatisfação inadiável. Você tem que chegar no ponto de encontrar onde que o seu cliente tem uma insatisfação inadiável. Claro que nas minhas mentorias eu conduzo os clientes e eu faço junto com eles. Nos programas que a gente tem, aqui eu falo sobre as leis e princípios, no Velox Week você vai me encontrar falando sobre os mecanismos, ou seja, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Exercita. De um dia para o outro você vai ter uma atividade para poder fazer. Mas claro, cada vez que a gente vai assumindo mais compromisso, chega um momento, chega um ponto em que eu realmente vou te trazer para poder comprar aquilo que eu estou oferecendo. Chega um ponto que eu não consigo hoje parar todo o meu dia. Foi assim, a gente vai puxando umas histórias muito curiosas. Eu conversei com um grande parceiro ontem e ele falou, né, quando eu falei sobre o Velox Week, ele falou assim, não, eu quero entender melhor porque a gente não faz filantropia, né? Eu falei, faço sim, claro que eu faço filantropia. Eu não faço só filantropia, mas eu faço filantropia. Quando eu estou aqui na comunidade entregando conteúdo gratuito para vocês, eu sigo lá o Gary Vee, né? When you give, give. When you sell, sell. Então quando você for dar, dá. Quando você for vender, vende. Esse momento aqui não é o momento de eu te vender, é o momento de eu entregar. Esse é o meu momento filantrópico. Eu também sou mentor voluntário na JA, que é a Junior Achievement, a maior estrutura, a maior organização de educação empreendedora para jovens do mundo. Então eu sou mentor voluntário lá. Eu tenho a minha parcela de voluntariado, sim, filantropia. Por que não? Mas eu também tenho o meu negócio, também tenho a minha empresa. Aqui nesse momento nós estamos num ambiente controlado, é um ambiente que a gente chama de ambiente livre de vendas, em que eu não estou aqui para poder te vender o meu trabalho, eu estou te entregando. Mas claro que conforme você vai subindo o compromisso, você vai também assumindo mais compromisso comigo, porque eu posso te entregar. Eu não consigo fazer só ainda, né? Só filantropia uma vez, um dia, uma hora dessa, eu vou chegar lá como Jack Ma e vou conseguir dedicar minha vida só para isso. Realmente é uma visão que eu tenho. Mas nesse momento eu também estou construindo o meu caminho. E é justo, gente, quando a gente fala sobre grana, sobre contratar, a gente não está falando sobre tirar dinheiro de ninguém, você está falando sobre colocar algo. Você tem que desapegar de uma realidade inferior para poder dar espaço para construir alcançar uma realidade superior. A maior causa de sofrimento, de falência, de fracasso dos empresários é porque eles querem crescer, mas não querem desapegar. Então assim, eu quero ganhar 1 milhão, mas eu não quero gastar 10 mil. Pô, aí fica mais complicado. Eu quero ganhar 1 milhão, mas eu não quero investir 30 mil. Aí fica mais complicado. Se você não quer soltar nada, você tem que soltar um pouco. Quando a sua mão está aberta, a vida passa para ela, você consegue experimentar tudo que tem de melhor. Mas se você quer segurar cada centavo, uma vez eu fui contratado por um cliente. E toda vez que isso acontece, toda vez que a gente tem alguém em prospecção, eu começo a dar uma olhada qual é o perfil de contratação que essa pessoa faz. E isso me incomodou muito. Por quê? Porque depois que a gente começou o trabalho e a gente começou a conhecer um pouco mais um do outro, eu vi que ele só contratava porcaria. Só contratava gente mais baratinho, mais baratinho, mais baratinho. Isso foi ele que me declarou, tá? Eu fui o primeiro cliente da empresa dele, primeiro fornecedor da empresa dele que não fez permuta. Eu fui o primeiro fornecedor. Ele falou assim, Arthur, eu nem sei porque eu estou te contratando desse jeito, porque eu não sou assim, eu não faço assim. Tudo na minha empresa é permuta. Ele tinha uma rede de empresas, então ele usava essas empresas para poder custear, jogava o teu preço lá embaixo e ainda fazia permuta. Então ele tinha a cultura de sangrar o fornecedor dele, porque ele achava que quanto menos, a sacada dele, né, ele criou uma crença de que o segredo da venda não é o preço pelo que você vende, é o preço pelo quanto você compra. Então você tem que comprar bem para conseguir ter margem para vender bem. Isso é verdadeiro, mas não necessariamente isso é 100% verdadeiro. Por quê? Porque quando você tira o recurso, a energia que faz o seu fornecedor funcionar, ele para de funcionar para você. Você vai colocar um computador lá na parede para poder funcionar e você tira a bateria dele. Como é que você tira a bateria do seu computador e acha que ele vai funcionar? Ele não vai funcionar. Então quando você tem um fornecedor que você quer pagar pouquinho para ele, você está botando pouca energia. Quando você está botando pouca energia, ele vai te entregar pouco. Porque na primeira oportunidade que tiver alguém pagando mais para ele, na primeira oportunidade que tiver alguém admirando mais, respeitando mais, ele vai te largar. Ele vai deixar você em segundo lugar. Mas não é culpa dele, não é culpa sua. Porque você fez uma declaração pública de que valorizar as pessoas que estão perto de você não é prioridade para você. Então quando você vai contratar, eu busco muito isso na DPI, a gente busca contratar os melhores. E às vezes é um desafio. Às vezes a gente tem que dar nossos pulos do lado de cá. Mas quando eu contrato gente michuruca, quando eu contrato gente para querer pagar baratinho, eu estou fazendo uma declaração pública de que o meu talento, de que o meu crescimento é baratinho. Faz sentido para você?
Então vamos lá, voltando aqui, o cliente ficou claro sobre a questão da marca, desenvolver uma marca e desenvolver os recursos que são capazes de potencializar a sua geração de negócios, fazer o seu negócio ser mais lucrativo. Essa marca sim, pode ter uma expressão gráfica, mas tem uma série de nuances aí no caminho. Então vamos lá. Clientes de alto valor são clientes com vendas únicas, onde numa única venda você consiga fazer 10 mil reais ou mais. Na Velox Week, inclusive, eu vou dar ali um passo a passo para você fazer isso com qualquer tipo de produto ou serviço. Gente, e olha, a gente atende todo tipo de cliente, eu falo para todo tipo de empresa, porque isso está nas leis, isso parte do ser humano, não parte do produto. O produto não define você, mas eu quero dizer que, principalmente, se você é uma micro e pequena empresa, se você tem uma estrutura mais enxuta, se você é um advogado, um psicólogo, um terapeuta, um coach, um professor de idiomas, se você é um preparador físico, se você é muita gente que tem vindo pra gente, inclusive são pessoas, olha que legal, funcionários públicos que estão aí, às vezes, no final da sua jornada, prestes ali se aposentar e querem transformar essa experiência, esse conhecimento que eles tiveram num treinamento, num curso, em algo que eles possam transformar isso num produto. Tem vindo tanta gente pra gente nesse sentido, isso é muito legal. Essas pessoas pivotam muito rápido, elas viram a chave muito rápido. Por quê? Porque você não tem uma Scania para trafegar numa rua curtinha. A sua empresa basicamente está, o controle e a velocidade está muito na sua mão. Então se você está não perde o Velox Week, porque vai ser uma oportunidade única. Eu leio bastante, eu estudo bastante, reconheço os meus mestres e olha, vai ser difícil encontrar algum conteúdo no mesmo nível. Seguido aqui, por que vender para os clientes de alto valor? Você precisa atender menos clientes e você pode criar, configurar ali um padrão de qualidade, um padrão de referência para as pessoas sobre o que elas podem esperar dentro daquilo que você vai oferecer. Qual é a atenção que você tem que ter quando você fala sobre clientes de alto valor? Você tem que ter muita atenção para defender a sua lucratividade. Por quê? Porque não adianta você ter um produto de alto valor se ele não tem margem para você. Faz sentido? Claro que isso tem nuances, porque quando você pega produtos premium, produtos de luxo, tudo bem. Aí quando a gente falar de 10% de 10 milhões, é mais do que 100% de 10 mil. Ok? Mas você vai estar sempre de olho na sua margem de lucro. Não adianta você ter um produtaço e olha, eu canso de ver, parece óbvio, né? Mas eu canso de ver isso no mercado. A pessoa que está ali com um produto sensacional, tem um valor de mercado espetacular, mas ele só tem faturamento, ele não tem lucro. Quando chega no final do mês, as contas não fecham. Por quê? Porque ele vendeu muito, faturou alto, mas ele não conseguiu defender a margem de lucro dele. E aí eu quero te dar um ponto de vista sobre esses caminhos que eu considero que são os caminhos mais rentáveis para poder ajudar você a defender a sua margem de lucro. O primeiro caminho desse é a transferência de conhecimento. Nada tem uma margem, nada é genérico, né? Mas é difícil você ter coisas que têm uma margem de lucro mais alta do que a transferência de conhecimento. Saber o que você está fazendo. Quando você soluciona um problema na vida de alguém, imagina uma pessoa que está ali buscando tratar uma doença gravíssima. E ele roda, não tem nenhum médico que consegue resolver o problema, ele já está ali quase na beira da morte, e até que chega alguém ali, e um médico que tem um ponto de vista e fala assim, não, mas isso aqui é tranquilo, eu vou conseguir resolver para você, não precisa nem operar, sem cirurgia, sem medicamento, eu consigo resolver isso, em uma semana você está curado. Essa pessoa está fazendo uma transferência do conhecimento dela para gerar um negócio. O valor que isso tem é muito alto, eu sempre cito aqui um filme que chama Mãos Talentosas, né, com Cuba Gooding Jr., e ele fala sobre a história de um neurocirurgião pediátrico nos Estados Unidos que tem um processo de transferência de conhecimento tão alto, o know-how dele é tão alto que o mundo inteiro para ver esse cara operando num momento. Então, transferência de conhecimento é hoje uma das melhores ferramentas que você tem para poder tracionar dinheiro, para você fazer um produto que tem uma venda de alto valor. E mais uma vez, a gente vai explicar também o passo a passo de como é que você transforma o seu talento em lucro. Toda vez que a gente está falando no Velox, toda vez que a gente está falando aqui na comunidade, toda vez que eu estou falando nas minhas mentorias sobre transformar o seu talento em lucro, ele vai passar por essa camada de envolver algum nível de transferência de conhecimento. Não significa que você não vai praticar, que você não vai operacionalizar a coisa, mas significa que a gente vai provavelmente passar
por uma camada de transferência de conhecimento, porque essa transferência de conhecimento te dá muita margem. Como é que você pode transferir o seu conhecimento? Você pode transferir através de um curso, de um treinamento. Você pode transferir isso através de autoria. O que é autoria? Você pode escrever um livro, você pode ser o autor de uma música, você pode ter coisas que você seja um autor, você consegue garantir os direitos daquela autoria e receber os direitos por isso. Tá? Então você pode criar um caminho onde você tenha autoria. Você pode criar um caminho de startup. O que são caminhos de startup? Você tem uma grande solução, você enxergou, você teve o conhecimento de enxergar algo que as pessoas não estavam conseguindo enxergar, prototipou, validou, colocou no mercado e agora você vai negociar o know-how que está por trás daquilo ali. Então, as startups, em geral, elas são feitas para serem vendidas. Então, você não faz uma startup para você ficar o resto da vida com ela. Você faz uma startup para que ela tenha um ciclo e nesse ciclo você começa a atrair outros investidores para poder compor aquilo ali, certo? Então, você pode trabalhar com patentes. Você pode inventar algo que seja só seu, que você seja o primeiro, não é só seu, mas você seja o primeiro a registrar a patente daquilo ali. E por muitos anos você vai continuar tendo rendimentos a partir daquilo ali, certo? Então eu falei sobre o curso, sobre atendimento. Você pode fazer por atendimento. Atendimento, como eu falei, advogados, coaches, psicólogos, médicos. Saiu uma pesquisa recente e fala sobre as profissões mais bem remuneradas e fora, né, os funcionários públicos que têm salários aí acima da média. Uma das profissões mais citadas foi médico, não foi isso? Médico, dentro das profissões privadas, dentro daquilo, né? Imagina um médico funcionário público, aí que o cara até cola. Mas se ele juntar as duas coisas, né? Mas o médico, ele tem, o mercado tem um reconhecimento daquele conhecimento tão alto que ele consegue estar entre as profissões privadas mais bem remuneradas. Ok? Então você pode fazer através de curso, autoria, startup, patente, atendimento. Vai dando uma olhada no que você tem. Hoje eu vi sobre autoridade. Muito legal, Josi. Autoralidade, muito bom. E quando a gente deixa isso em termos de legado, então aí acabou. Você vai realmente ao infinito e além. Ok? Então falamos aqui sobre os caminhos mais rentáveis para você poder modelar o seu produto ou o seu serviço para trazer uma rentabilidade boa, uma boa lucratividade. Qual é a estrutura infalível que você vai aplicar dentro desse conceito? Sempre vai caminhar naqueles 6 pontos, eu não sei se vai ter espaço aqui para eu escrever. Naqueles 6 pontos que a gente repete sempre aqui na comunidade, que é a necessidade do que você faz. Você pode escrever aqui na lateral também. Onde é que tem área livre para mim? Aí, aqui? Dá para enxergar daqui? Dá. Então vamos lá. Sobre necessidade do que você faz. Ou abaixo do 7 também. 2, a sua habilidade de fazer. 3, a percepção da dificuldade de substituir você, ou seja, o quanto que você é insubstituível. 4, quando você criou a sua estrutura, onde as pessoas têm uma percepção alta sobre a necessidade do que você faz, sua habilidade de fazer, do quanto é difícil substituir você, aí você vai buscar caminhos para automatizar, para gerar escala e recorrência. Tem um vídeo do fácil, difícil lá no YouTube. Certo? O fácil, difícil é para precificação. Mas ok, por enquanto aqui nessa estrutura, você vai sempre trabalhar dentro desses 6 pilares. Percepção das pessoas sobre a necessidade do que você faz, sobre a sua habilidade de fazer, sobre o quanto é difícil substituir você, como que você pode fazer para isso ser automatizado, gerar escala e recorrência. Simples assim. Arthur, mas eu queria detalhes sobre isso. Vai para o Velox. Vai para o Velox Link. Que lá eu vou te dar os mecanismos. Esses são os princípios para você poder colocar isso em prática, ok? Então essa é a estrutura infalível. Gente, não tem erro. Se fizer isso, se você conseguir me comprovar que você fez isso e não teve resultado, me manda. Manda via direct, manda e-mail, que eu vou analisar junto de você. Claro que se eu puder aprender algo, eu estou aberto, mas é muito difícil. Eu nunca vi alguém aplicar isso
e não funcionar. Isso é o que eu aplico todos os dias hoje para fazer a minha empresa crescer. Certo? Eu estou compartilhando os bastidores do meu trabalho com você. E agora eu vou dar 10 segundos para vocês escreverem para mim, diante disso tudo que a gente falou, o que vocês entenderam que é a chave mestra que abre as portas do mercado premium, do mercado de alto valor para vocês. Se você tivesse que definir em uma palavra, de tudo que a gente conversou até agora, qual é a chave mestra que abre as portas do mercado premium para você? A gente falou sobre quem são os clientes de alto valor. Digita aí para mim, 10 segundos. Quem são os clientes de alto valor? Por que você tem que vender para eles? Por que é interessante? Você tem não, mas por que é interessante você vender para eles? No que você tem que ter atenção? Quais são os caminhos mais rentáveis para você poder fazer vendas de alto valor com lucratividade? Qual é a estrutura infalível para você aplicar isso? E agora nós vamos falar sobre qual é a chave mestra para poder que abre as portas do mercado premium para você. E isso você vai gravar para poder já colocar no seu dia a dia esse princípio. Eu tenho certeza de que na hora que você colocar em prática, os resultados vão começar a vir para você. Ó, a Sabrina já colocou ali, solução. É uma palavra interessante, Sabrina, gostei. Solução tem a ver. Mas o que a gente tem aí de palavras? Se você tivesse que botar posicionamento, olha que legal, a Carol falando ali, ó, a Carolina do Vale, posicionamento, bem interessante. Estamos chegando lá, tá quente. Quase lá, gente, ó, pega as dicas dela já e aprofunda. O que mais que a gente pode dizer aqui? O que vocês acham que é a chave mestra que abre as portas do mercado premium para vocês, que abre as portas para vocês terem vendas de alto valor? Quero mais uma, vamos botar mais uma palavra aí, gente. Não tem medo de chutar, não. Ó, empreender é o desejo de estar certo com a coragem para estar errado. Então, a gente aqui não tem ninguém perfeito, tá todo mundo aprendendo. A Sara também colocou posicionamento. Muito bom, Sara. Olha que quando eu disser qual é a chave mestra, a ficha vai cair assim numa velocidade maravilhosa para vocês. Uma palavra, hein? Qual é a chave mestra que abre as portas? Crença de merecimento. Olha, tá aquecendo. Maravilhoso, tá aquecendo. Olha como é que começou num ponto, agora já foi mais profundo. Carol, sensacional, é esse o caminho, estamos no caminho. Mas ainda não é isso, tem quase nisso aí. Promessa, marketing. A Maribel dizendo marketing. Joyce dizendo autoconfiança. Não, autoconfiança foi o primeiro. Autoconfiança foi a primeira da Sabrina. Olha lá o Carlos dizendo perícia. É isso mesmo que eu estou lendo? É, perícia. Tá. Perícia, muito bom. Gente, vocês estão bem perto, Excelência na... Eu vou fazer igual o programa, sabe? Como assim? Mas eu não vou dizer agora, vamos para os nossos comerciais, depois a gente volta. Autoconfiança. Autoconfiança lá da Sabrina. Ó, tô quase, eu vou revelar, hein? Promessa, garantia da Marley, muito bom. Relevância dela, ó, que legal. Tudo a ver, faz muito sentido. Então, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou dizer qual é a chave mestra. Leva isso para sua vida, tá? Sentimento. Sentimento é a forma mais rápida de comunicação que o ser humano tem. De quantos segundos você precisa para sentir um amor à primeira vista? De quantos segundos você precisa para começar a ficar nervoso quando chega uma notícia para você de alto nível de relevância? Né? Como disseram aqui, sentimento é a ferramenta mais rápida, é o acesso mais rápido que a gente tem para poder abrir as portas do mercado de alto valor. Não é convencimento, não é explicação. Tem, claro, a partir do posicionamento, você pode chegar no sentimento. Mas você consegue chegar no sentimento mesmo sem posicionamento. E lá no Velox Week, mais uma vez, a gente vai mostrar alguns caminhos práticos para vocês fazerem. Ó, que legal, Jesus. Putz, faz todo sentido. Se você acreditar, mas não sentir, não cria. Gravou isso? Tem uma lição aí. Se você acredita, mas não sente, não cria, não tem potência. E eu quero dividir hoje com você aqui, compartilhar uma crença que eu utilizo para chegar no meu sentimento. Como é que eu faço hoje para eu conseguir sentir num nível tão alto? Quando você sente, você conecta sem falar. Já viu uma pessoa que você para diante dela, olha nos olhos daquela pessoa e ela entende exatamente o que você está sentindo naquele momento? Você já parou? Já teve esse tipo de experiência na sua vida?
O Carlos Davi falou que perícia é a mesma coisa que sentimento. Adorei! É rápido você, hein, Carlos? Muito bom. Você repete, as pessoas não devem ter ouvido. Tem tudo a ver. O Carlos Davi falou que perícia é igual a sentimento. A resposta certa. Tá sempre certo, né? Tá sempre certo. Isso é que é legal da gente construir um caminho junto, gente. Pontos de vista, a gente vai complementando os pontos de vista e a gente vai evoluindo e desenvolvendo. Quando eu ouvi isso a primeira vez, mas a ficha caiu num nível, mudou minha vida. Por quê? Porque eu estava mais de 10 anos num caminho que diziam para mim que o que mais importava eram as crenças. Eu comecei a estudar sobre crença, eu comecei a exercitar sobre crença, mas a velocidade de realização não batia. E eu comecei a falar, cara, mas se eu acredito, se eu faço meus exercícios, se eu mentalizo, se eu visualizo, mas não formava o sentimento. Eu não tinha aprendido ainda a sentir, a saber fazer aquilo ali chegar no sentir. E as pessoas que estavam no meu lado, as pessoas que estavam próximas de mim, estudando crença, falando sobre crença. Crença está muito em voga hoje, né? Crença hoje é moda, a palavra da moda é crença. E não cria. Crença não cria. Se não tiver um sentimento envolvido, é o sentimento que muda a sua fisiologia, que sim, vai mudar o seu comportamento, que vai impactar nos seus resultados. É o sentimento que cria um campo magnético que vai conectar você às outras pessoas. É aquilo que eu falei, quando você olha no olho. Faz sentido? Eu chego em casa, eu não preciso dizer uma palavra, eu chego em casa, a forma como a minha esposa percebe o meu sentimento, comunica para ela, eu não precisei dar uma palavra. Where's the beliefs? Cadê as crenças nesse momento? Ela não precisou. Quando a gente fala sobre crença, a gente fala sobre uma afirmação. Quando você afirma algo, você em algum nível, você precisou racionalizar aquilo para poder estruturar isso dentro de uma afirmação. Então, quando eu vou trabalhar, claro, eu não estou dizendo que crença não é importante, tá, gente? Crença é importantíssimo. Eu estou te dizendo que existe um nível acima, que existe algo em que tem pessoas criando no mundo que elas nem têm noção daquilo que elas acreditam, mas elas têm uma velocidade de sentir espetacular. Faz sentido para você? Por isso eu compro todos os treinamentos do Lucas Fonseca, seu mentorado. Perfeito, o Lucas vai direto ali. A gente aqui vai no mesmo caminho. Quando você sente, você cria. Então você não precisa pensar muito, sente e cria. Vou trazer aonde que começou a surgir uma das primeiras lições sobre isso. Como eu falo sempre aqui, minha base, né, do cristianismo, e dentro do sistema de crenças do cristianismo tem a seguinte passagem, que é: fique em silêncio, sinta a minha presença e reconheça que eu sou Deus. Olha que fantástico. Eu costumo me visitar de manhã. Então de manhã eu paro um pouco e me visito. Você tem o costume de se visitar também? Você tem o costume de voltar para dentro de si, desapegar um pouco das coisas e apreciar, simplesmente ser? Simplesmente ser. Quantos minutos você consegue simplesmente ser dentro do seu dia? Eu tenho esse hábito eu acordo, dou uma paradinha, me visito, daí eu começo o meu dia. Então, é um pouco disso, né? Sobre fique em silêncio, sinta a minha presença e reconheça que eu sou Deus. É onde vem a sua intuição. Hoje eu estava criando a live de hoje, a aula de hoje, e eu crio live aqui assim. Como é que eu funciono? Depois eu ensino como, tá? Mas como é que hoje eu estruturo as minhas aulas? Eu vou dormir, eu dou um comando para minha consciência e digo, resolve o problema aí que eu vou descansar, cara. Eu vou descansar meu corpo, você resolve. Acordo, pum, tá pronta a aula. Por quê? Porque tem um sentimento envolvido. Quando você sente, você não precisa explicar isso. E esse é o nível que você conecta com os clientes de vendas de alto valor. É isso que abre a chave. Porque ele sente que é aquilo que ele tem que fazer. Ele não explica que é aquilo que ele tem que fazer. Faz sentido? Vou compartilhar com vocês hoje uma ferramenta de acesso que eu uso no meu dia a dia. Quando eu vou me visitar, eu começo o meu exercício por aí antes de silenciar. Eu estou vendo aqui os comentários passando aqui, eu fico doido para poder interagir. Inclusive, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu gosto dessa pegada da gente estar batendo um papo, de não ser uma coisa só expositiva. Eu gosto da gente estar ligado à sua intuição e sabedoria totalmente. A intuição que a gente fala, eu vou falar dentro do meu sistema de crença, mas você pode chamar de outras coisas, mas quando a gente fala sobre a intuição é a gente permitindo Deus falar com a gente. Nós não somos feitos à imagem e semelhança dele, nós não somos partículas de Deus. Então, quando a gente permite ir conectar, o que é religião? É religare.
É quando você permite a sua ligação com o seu eu superior, quando você permite a sua ligação com o divino, a sua intuição aflora. Aí você não precisa explicar, a solução simplesmente vem. Só que o mundo vai ficar dizendo que não, que você tem que batalhar, que você tem que ser imparável, que você tem que... que lá... Obrigado, sabe? Bem-vindo, Então, primeira vez. Então o mundo vai te dizer que você tem que ser imparável, inquebrável, inadiável. Tem que ser nada disso, gente. Vocês têm que se aprender a sentir. Você imagina que as grandes mentes, as pessoas mais iluminadas do mundo, eles não tinham desespero. Eles tinham tranquilidade. Eles falaram assim, eu sei a minha missão, eu estou tranquilo de que vai acontecer. Não é? Assim como você experimentar como já tendo sido, assim será. Quando você experimenta que já foi, será. Então eu vou compartilhar aqui, nesses últimos 5 minutos, um caminho de acesso que eu uso hoje para poder me visitar. Antes do meu silenciar, eu uso esse caminho de acesso e talvez seja útil para a sua vida, ou talvez seja mesmo uma base para você também construir o seu caminho. Então eu sempre paro aí de manhã e começo a conversar, faço os meus diálogos internos, onde eu digo, hoje eu estou tão feliz e grato que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, por múltiplas fontes, de forma contínua. Hoje eu estou tão feliz e grato que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, por múltiplas fontes, de forma contínua. Eu crio uma vida de abundante prosperidade, tudo me favorece com extrema facilidade, tudo me favorece com extrema facilidade, tudo flui a meu favor, olha que legal. Eu crio uma vida de abundante prosperidade, tudo me favorece com extrema facilidade. Eu sou a fonte da minha própria felicidade, eu sou feliz de ser eu. Gravou isso aí? Você pode pegar, experimenta usar isso no seu dia a dia antes de você silenciar. Eu uso no meu ou modela, faz uma base para você. Mas eu estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, por múltiplas fontes de forma contínua. Eu crio uma vida de abundante prosperidade, tudo me favorece com extrema facilidade, eu sou a fonte da minha própria felicidade, eu sou feliz de ser eu. A partir dali, eu me visitei, aí agora eu vou silenciar, vou perceber a presença de Deus, reconhecer que Ele faz parte da minha vida e nós somos uno, nós somos juntos, e a partir dali vem o sentimento que está na alta frequência e que faz com que as coisas deem mais certo para a minha vida. Não é um passe de mágica, não é o gênio da lâmpada. Isso me coloca numa frequência de agir de acordo com essa sintonia onde eu estou. E é esse agir na sintonia de como eu estou e, volto a dizer, orar e vigiar. Tem que sustentar esse sentimento ao longo do dia. Adianta, você vai lá, tá legal, meditei, orei, ou o caminho que você escolher, aí sai dali e já se irrita no trânsito. Aí acabou, zerou o jogo, tem que fazer tudo de novo. Então essas são as ferramentas, é a ferramenta de acesso que eu uso. E para a gente poder finalizar, quero só te deixar 3 orientações. A primeira é que venda de alto valor não tem a ver com o quanto o seu cliente tem no bolso, tem a ver com o quanto que ele sente que vale a pena. A segunda orientação aqui é que você não precisa mudar a si mesmo para vender, você precisa só aprender a sentir a sua verdade e conectar a sua verdade às outras pessoas. E o terceiro é isso, sentir e emitir antes de pedir. Então você não vai rogar, você só vai lá e vai reivindicar o que já é seu. Você tem que sentir como já sendo, ok? Gente, finalizando essa live de hoje, mais uma vez fortalecendo o convite, vai lá na bio, Velox Week está vindo aí 24 a 28 de agosto, vai ser um prazer ter vocês lá e dar um passo a passo ainda mais profundo para vocês praticarem, que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem. Beijão para todos vocês, vamos em frente.